Olá e seja bem-vindo ao canal 7 Cliques Seu Universo DC. Hoje vamos explorar juntos o emocionante mundo dos heróis e vilões da DC Comics. Vamos imergir na história do lendário Shazam. Mas antes de entrarmos nessa história, não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum detalhe. Agora, vamos lá desvendar os mistérios do universo DC. Origem. Shazam, também conhecido como Capitão Marvel ou apenas Capitão, é um super-herói fictício de histórias em quadrinhos pertencente ao universo DC. Seu alter ego é uma criança chamada Billy Batson, que se transforma no herói ao gritar Shazam, criado pela extinta Fawcett Comics e posteriormente adquirido pela DC Comics. Após 27 anos de sua criação, o personagem recebeu registro pela editora Marvel Comics, que possui um personagem homônimo. Assim, após 71 anos, o herói deixou de ser chamado de Capitão Marvel e passou a adotar o nome do mago na fase Os Novos 52. Essa mudança continuou na fase Renascimento e persiste até os dias de hoje. Criado em 1939 pelo roteirista Bill Parker e pelo desenhista C.C. Beck, o personagem apareceu pela primeira vez na revista em quadrinhos Whiz Comics número 2, lançado em fevereiro de 1940, durante a Era de Ouro dos quadrinhos. Com uma história que envolve uma fantasia adolescente, Billy Batson, um jovem que trabalha como repórter de rádio e foi escolhido devido à sua bondade interior para receber os poderes do mago Shazam, a fim de preservar a justiça e a paz no universo. Sempre que Billy fala o nome Shazam, ele é instantaneamente atingido por um raio mágico que o transforma em um super-herói adulto com poderes sobre-humanos e vice-versa, uma vez que o personagem pode voltar à forma infantil da mesma forma. Os poderes do Capitão Marvel são oriundos de 6 personagens que lhe concedem tais características, sendo eles Salomão Sabedoria, Hércules, Vasta Força Física, Atlas Resistência, Invulnerabilidade, Zeus Poderes Mágicos, Aquiles Coragem e Mercúrio Velocidade, Capacidade de Voo. Shazam é designado pelos próprios deuses que lhe concedem os poderes como o campeão da humanidade. Billy Batson, também conhecido como Shazam ou Capitão Marvel, é parte de um grupo de heróis conhecidos como a família Marvel. Além dele, fazem parte os Tenentes Marvel, compostos por Marvel Cowboy, Marvel Gordo e Marvel Matuto, liderados pelo Capitão Marvel junto com Capitão Marvel Jr., Freddie Freeman, sua irmã gêmea Mary Marvel Mary Bromfield e tio Marvel Dudley H. Dudley. Após os eventos de Flashpoint, nos Novos 52, Billy Batson Shazam, Freddie Freeman Shazam Jr. e Mary Bromfield Lady Shazam permaneceram como integrantes da família, cada um possuindo poderes específicos: coragem de Aquiles, poder de Zeus e resistência de Atlas, respectivamente. Em 1972, a DC licenciou os personagens da família Marvel da Fawcett e voltou a publicá-los. Em 1991, a DC adquiriu todos os direitos sobre esses personagens. Desde então, a DC integrou o Capitão Marvel e a família Marvel em seu universo DC e tentou reviver a propriedade várias vezes, com resultados mistos. Devido a conflitos de marca registrada com outro personagem chamado Capitão Marvel, propriedade da Marvel Comics, a DC rotulou e comercializou o personagem usando a marca registrada Shazam. Desde sua reintrodução em 1972. Isso, por sua vez, levou muitos a assumir que Shazam era o nome do personagem, que mais tarde foi oficialmente renomeado como Shazam,
quando relançaram suas propriedades de quadrinhos em 2011. Histórico de publicação. Com a iminência do sucesso rapidamente alcançado pelo personagem chegando a ofuscar o Homem de Aço, a National iniciou um processo judicial contra a Fawcett Publications por meio de sua subsidiária Fawcett Comics, argumentando que o Capitão Marvel representava um plágio descarado de seu principal personagem, Superman. O personagem Capitão Marvel estreou no segundo número da revista Whiz Comics, publicada pela Fawcett Comics em fevereiro de 1940, e foi criado em 1939 pelo roteirista Bill Parker e pelo desenhista C.C. Beck. Inicialmente, o nome do herói seria Capitão Trovão Captain Thunder, em inglês, mas foi modificado para Marvel, que em inglês significa maravilhoso, incrível, pouco antes do lançamento da revista, devido à existência de outro personagem com esse nome na editora Fiction House. Além disso, os títulos propostos para a revista de estreia, Flash Comics, pertencente à DC, e Thrills Comics, associado à Standard Comics, foram substituídos por Whiz Comics. A revista foi renomeada depois que os dois títulos propostos foram impressos como edições Ashcan, usadas pelas editoras para registrar as revistas. Consequentemente, o desenhista da Fawcett, Pete Costanza, sugeriu mudar o nome do Captain Thunder para Captain Marvelous, que os editores abreviaram para Captain Marvel. Os balões de fala na história foram reescritos para rotular o herói da história principal como Captain Marvel. Capitão Marvel usava uma roupa totalmente vermelha, com uma capa amarela curta e um relâmpago dourado desenhado no peito do uniforme, sendo sua imagem física moldada à semelhança do ator cinematográfico Fred MacMurray. A batalha judicial prolongou-se por 12 anos, encerrando-se em 1953 com um acordo proposto pela Fawcett, que havia decidido, devido às baixas vendas de sua revista, abandonar a publicação de histórias em quadrinhos e dedicar-se a outros ramos editoriais. Devido a esse acordo, o Capitão Marvel mergulhou no esquecimento durante o restante dos anos 1950 e toda a década de 1960 no mercado norte-americano, retornando a ser veiculado somente durante a década de 1970. No Brasil, no entanto, ele foi republicado normalmente durante os anos 1960 pela RGE do Rio de Janeiro. E no Reino Unido, teve até um substituto, o Marvelman, atualmente conhecido como Miracleman. Marvelman, Miracleman. Na década de 1950, uma pequena editora britânica, L. Miller & Son, publicou uma série de reproduções em preto e branco de quadrinhos americanos, incluindo a série Capitão Marvel. Com o resultado da ação judicial nacional versus Fawcett, a editora teve seu fornecimento de quadrinhos do Capitão Marvel abruptamente interrompido. Eles pediram a ajuda de um escritor de quadrinhos britânico, Mick Anglo, que criou uma versão mal disfarçada do super-herói chamado Marvelman. Capitão Marvel Jr. foi adaptado para criar Young Marvelman, enquanto Mary Marvel gerou uma versão masculina, o Kid Marvelman. A palavra mágica Shazam foi substituída por Kimota Atomic, soletrado ao contrário. Os novos personagens assumiram a numeração da série original do Capitão Marvel no Reino Unido, com o número da edição 25. Marvelman foi cancelado em 1963, mas foi revivido em 1982 pelo escritor Alan Moore nas páginas da Warrior Magazine. Começando em 1985,
As aventuras em preto e branco de Moore foram reimpressas em cores pela Eclipse Comics, sob o novo título Miracle Man. Já que a Marvel Comics opôs-se à utilização da palavra Marvel no título, a publicação continuou nos Estados Unidos depois da Warrior. Dentro do enredo metatextual da série de quadrinhos em si, notou-se que a criação de Marvelman foi baseada nos quadrinhos do Capitão Marvel, tanto por Alan Moore quanto pelo escritor Neil Gaiman. Em 2009, a Marvel Comics obteve os direitos das histórias originais, personagens e histórias de Marvelman, e em 2013 de suas versões posteriores. Em 1966, a MF Enterprises produziu seu próprio Capitão Marvel, um super-herói androide de outro planeta, cuja principal característica era a capacidade de dividir seu corpo em várias partes, cada uma das quais podia se remontar gritando "Sham!". Ele tinha a identidade de um jovem humano chamado Billy Baxton. Esta versão do Capitão Marvel foi creditada nos quadrinhos como sendo baseada em um personagem criado por Carl Burgos. Burgos é conhecido pela criação de outro androide, o Tocha Humana original, criado para a Timely Comics, nome usado pela Marvel na era de ouro das histórias em quadrinhos. Shazam. Em 1973, a DC Comics, a editora responsável pelo processo judicial, adquiriu a licença da personagem e retomou sua publicação nos Estados Unidos. No entanto, a nova revista teve que se chamar Shazam, porque a agora Marvel Comics era a detentora da marca Captain Marvel. Ela lançou o seu Capitão Marvel em 1967. O Suspendium foi a explicação que a DC Comics encontrou para explicar por que o elenco de Capitão Marvel não havia envelhecido desde que parou de ser publicado pela Fawcett Comics em 1953. Tal substância, inventada pelo vilão Dr. Sylvana, pôs em animação suspensa toda a família Marvel, bem como o resto do elenco e o próprio Sylvana, por 20 anos. A DC pagou a Fawcett e, depois de 1977, sua sucessora, a CBS Publishing, uma taxa de licenciamento por edição, por página para cada um dos personagens Fawcett que apareceram, seja na revista Shazam ou crossovers em outras séries de quadrinhos. Quando retornou, o personagem era ainda desenhado por seu maior ilustrador, C.C. Beck, que se manteve à frente do título durante apenas 9 números, sendo logo substituído. Originalmente, admitia-se que Capitão Marvel e todos os personagens relacionados viviam na Terra S, uma dimensão à parte da Terra paralela principal da DC, a Terra 1, onde estava a Liga da Justiça. A revista Shazam foi bimestral, nos reais, durou 35 números, de 1973 a 1978. Passou por várias fases. A partir do número 25, a série de TV de Shazam começou a influenciar o título, quando começou a ser impresso a DC TV Comic, um quadrinho DC da TV, nas capas de Shazam. No número 25, Isis, que surgiu como um seriado gêmeo, a Shazam fez sua primeira aparição num quadrinho e logo ganhou sua própria série, que durou 8 números. No número 26, tentou-se adaptar-se para comportar a realidade apresentada em sua popular série de TV, onde o mago Shazam deu a Billy Batson o Eterniphone, aparelho que permitia comunicar-se com os Elders, as figuras mitológicas que compunham o nome de Shazam. O Sr. Morris, da rádio WHIS, deu a Billy um novo emprego, onde ele poderia ser um repórter móvel, guiando um furgão da rádio por todo o país. Além disso, Dudley, o tio Marvel,
deixou seu uniforme de lado e cultivou um bigode. Ele ofereceu-se para acompanhar Billy como seu mentor. O mago Shazam permaneceria na Pedra da Eternidade e Capitão Marvel Jr. e Mary Marvel ficariam em Fawcett City para defender a cidade. A partir do número 34, a arte de Shazam se libertou do traço inspirado por C.C. Beck e adotou um visual mais realista, que estava em voga nos quadrinhos da época. Infelizmente, a série foi cancelada no número seguinte, 35, Captain Thunder. Em Superman 276, de junho de 1974, o Superman enfrentava um personagem chamado Captain Thunder, Capitão Trovão, óbvia cópia do Capitão Marvel. A DC já havia adquirido a licença do personagem, mas não o utilizou. Captain Thunder, 1982. Em 1983, uma proposta para uma versão atualizada do Capitão Marvel foi submetida à DC por Roy Thomas, Don Newton e Jerry Ordway. Esta versão do personagem, para ser um habitante da Terra 1, enquanto que o Capitão Marvel habitava o universo da Terra S, essa versão trazia um afro-americano chamado Willie Fawcett, como na história 1974, que falou a palavra mágica Shazam para se tornar Captain Thunder. Essa versão nunca mais foi publicada, uma vez que o Capitão Marvel integraria o universo DC após a crise nas Infinitas Terras. Captain Thunder, 2011. Na minissérie Flashpoint, publicada em 2011, apresentou um outro Captain Thunder, sem uma revista própria depois do cancelamento da revista Shazam. Cancelamento. Apesar de tudo, o Capitão continuou aparecendo em outras revistas. Sua casa se tornou World Finest Comics, do número 253 de outubro e novembro de 1978. Após passar cerca de 2 anos no limbo, tanto o Capitão Marvel como sua família retornaram para a saga Crise nas Infinitas Terras, tendo aparecido também na minissérie DC Challenge. Shazam: The New Beginning. O personagem foi então incorporado ao chamado Universo DC, depois da saga Crise nas Infinitas Terras. Foi lançada uma minissérie de 4 partes chamada Shazam: The New Beginning, escrita por Roy Thomas e ilustrada por Tom Mandrake, que estabelecia que não havia mais uma família Marvel, apenas Capitão Marvel. O Capitão chegou a integrar a Liga da Justiça pouco antes dela se tornar Liga da Justiça Internacional, mas saiu depois de alguns números. E assim chegamos ao fim. Espero que tenham desfrutado dessa imersão no universo DC conosco. Continuem ligados para mais conteúdos incríveis aqui no canal 7click, seu universo DC. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar com os amigos e ativar o sininho de notificações para não perderem nada. Até a próxima aventura, onde continuaremos explorando os fascinantes heróis e vilões desse universo único. Nos vemos em breve.